está vendo aqui? Então, eu tenho uma força nessa direção, eu tenho uma força de compressão aqui, uma força de tensão aqui. Tá vendo? Uma saindo, tracionando aqui e outra força chegando aqui. É o que acontece muitas vezes em acidentes, né? Você traciona para segurar o osso no lugar dele e a pancada do acidente pode levar a ruptura ou a lesão ou fratura do osso, ok? Bom, e aí, só para a gente ilustrar um pouquinho, né, os tipos de fratura, eu tenho fraturas espalhadas, tá vendo? Ela é incompleta porque ela não cortou totalmente o osso. Essa aqui em forma de galho verde, que eles falam, né? Eu tenho a fissurada, que é o que nós estamos acostumados a falar que é trincou o osso, né? Ela é fissurada, ela provoca dor também, ok? Eu tenho a cominutiva, que ela é essa fragmental, ou seja, ela estilhaça o osso. Então, a recuperação dessa fratura, ela é um pouco mais demorada, ela requer sustentação externa, né? Fazer uma cirurgia, tem uma sustentação externa para garantir a reestruturação, a reformulação desse osso, tá? Eu tenho a fratura transversa, lembra lá da força de cisalhamento? Eu tenho uma força aqui, o meu tendão segurando para lá, tracionando para lá, e eu tenho esse rompimento completo, tá? E ele acontece no ângulo reto, 90 graus, ok? E eu tenho ela oblíqua, né, que é uma fratura também bem grave, né, ela tem oblíqua, e geralmente essas oblíquas, elas acontecem de fratura externa, então aqui eu tenho a pele, né, eu tenho um rompimento da pele, geralmente são essas fraturas oblíquas, tá? E eu tenho a espiralada, é quando eu tenho uma força espiral agindo aqui no osso. Eu tenho ela como se fosse uma torção, né, e um rompimento aqui, tá certo? Tudo bem? Bom, isso era só para a gente ilustrar esses tipos de fratura. Bom, e aí é importante quando a gente fala de sistema ósseo, a gente estar atento também a um distúrbio, né, que envolve a diminuição da resistência do osso, que é a osteoporose. Então, osteoporose, o conceito dela é um distúrbio que envolve a redução de massa e resistência óssea, tá? É a perda de mineral ósseo pelos ossos. Geralmente a gente encontra isso em mulheres idosas, mulheres pós-menopausa, né, que elas têm que fazer vários tipos de tratamento, tá certo? Mas a osteoporose, ela pode também acontecer por N fatores, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a fase inicial da osteoporose, a densidade óssea, ela é medida através de, ah, de um ultrassom, tá? Geralmente a gente avalia a densidade óssea. Então, a gente consegue identificar o quanto que está avançado ou não a depressão daquele osso, né? Dos minerais daquele osso. Então, a osteopenia é o primeiro estágio, né? Que é o estágio precursor. Então, a gente já tem uma redução em níveis iniciais, né? De minerais ósseos. E aí vai diminuindo essa densidade óssea. Então, densidade é o quê? É o quanto que esse osso está consistente, ele está bem estruturado, ok? À medida que a idade vai avançando e outros fatores que a gente vai ver agora, ela também pode ir diminuindo. Então, as causas da osteoporose é o fator genético, tá? Se você tem uma predisposição familiar, geralmente em mulheres brancas, tá? Em que os casos são mais avançados, ok? Ela comete os idosos. Então o homem não tem osteoporose? Tem sim. Se ele tiver uma idade avançada, ele não tiver deposição de cálcio, reposição de cálcio, ou até mesmo hormonal, ele pode vir a ter osteoporose. Ou seja, todos nós estamos suscetíveis a ter esse distúrbio de perda mineral óssea, ok? Mesmo com o avanço da idade, mesmo se genética, e a gente vai cruzando esses fatores. A menopausa ela é um fator que agrava ou que pode ser uma das causas dessa perda mineral óssea, tá? Então, é a diminuição do hormônio estrogênio, nos homens, no caso, a testosterona, tá? E aí, com a diminuição desses hormônios, eu também tenho uma diminuição da atividade osteoblástica, ou seja, os osteoblastos vão se transformando em osteócitos, tá? Eles vão perdendo a sua capacidade de produção de matriz óssea, tá? E os osteoclastos vão perdendo a sua capacidade de armazenar, de buscar fixar esse cálcio na matriz óssea,
tá ok? Bom, a dieta também, a ingestão pobre em alimentos que contenham cálcio, no caso o leite, né, e outros derivados do leite, e algumas verduras de cor escura também que tem bastante cálcio, ok? Ah, da mesma forma, a vitamina D, que pode estar auxiliando nisso também, tá? A ausência de atividade física, lembra que a gente falou lá da Lady Wolf? Se eu tenho uma atividade em que o músculo está tracionando, que ele está tensionando ali naquela região óssea, eu aumento a capacidade desse osso ser mais resistente, tá? Estar mais resistente, ok? Anorexia, claro, né? Que é o distúrbio alimentar que, além da perda de peso, você perde também toda a massa mineral óssea, tá? E o overtraining, tá? No caso de o excesso de treinamento pode levar. Geralmente é muito comum a osteoporose em mulheres atletas, tá? Que juntando em outras que eles chamam de síndrome da mulher atleta, o overtraining leva a uma perda muito grande de cálcio. Bom, qual que é o tratamento? Bom, o tratamento ele pode ser feito através de reposição hormonal, né, no caso de estrogênio, mas todo o tratamento ele tem que ser orientado e seguido por recomendações médicas, tá? A ingestão na dieta de alimentos que contenham cálcio, uma suplementação, tá? Ou seja, nós temos um valor X de, de ingestão de cálcio por dia, mas no caso de uma pessoa que já tem osteoporose, ela precisa fazer uma reposição ou uma suplementação também de cálcio, ok? Atividades físicas, aqui entra a nossa praia, né? No que a atividade física ela favorece? Ela segue os mesmos princípios da lei de Wolff. Se eu faço exercício, os músculos estão tracionando, atividades que eu tenha algum impacto, tá? Eu tenho também uma deposição de cálcio ali, tá? Então, os exercícios de sustentação do próprio corpo, as caminhadas, corridas, muito cuidado com os saltos. Se você tem a pessoa que já tem diagnosticada a osteoporose e ela vai fazer exercícios de saltos, de pliometria, né, que é ficar saltando em diferentes alturas, o próprio peso corporal pode levá-lo a fraturas, tá? E é muito comum acontecer, por exemplo, de idosos com idade mais avançada, né, de às vezes falar assim, ele caiu e quebrou um osso, mas ele tem osteoporose. Às vezes, o simples fato dele tocar o solo com uma determinada força, né, isso já impacta e pode provocar a fratura, por exemplo, do fêmur ou da bacia, de algum osso da bacia, tá? Isso é muito comum. Exercício de resistência de força, então a musculação aqui ela é importante, tá? E principalmente para os ossos que não sustentam o corpo, no caso, os ossos do membro inferior, né? O fêmur, o tíbia, a fíbula, são ossos do quadril, né? São ossos que quando a gente já está caminhando, eles já estão fazendo a sua função. Eles estão depositando cada vez mais cálcio, tá? Agora, os membros superiores, nem sempre a gente tem atividades, né, voltadas para os membros superiores. Aí a importância da sustentação, aí a importância de exercício de resistência, né, de musculação para esses ossos do superior. Mesmo porque se houver um tropeço e o idoso levar a mão ao solo para se proteger, para segurar o corpo, às vezes o braço não sustenta o peso do próprio corpo e acaba levando a fratura, tá? Os exercícios de flexibilidade e coordenação. Por que, Jean, exercício de flexibilidade? O que tem a ver exercício de flexibilidade e coordenação? Uma vez que o idoso, se ele tem mais flexibilidade, ele consegue se ajustar ou adaptar-se mais facilmente em diferentes situações, né? Então, no caso de um tropeço, no caso de um escorregão, ele consegue se adaptar mais facilmente. E a coordenação também para evitar quedas, né? De maneira, quanto mais coordenado é o idoso, mais rapidamente ele se adapta a situações de perigo, né? No caso de escorregões. A hidroginástica ela é uma eterna discussão, né? A hidroginástica ela faz bem para o idoso, todos sabem disso, tá? Mas o problema é que nós não estamos falando de exercícios que sustentam o próprio corpo. No caso da hidroginástica, ela tira pela força do empuxo, ela tira essa resistência dos membros inferiores, tá? No entanto, ela é muito benéfica para idosos que já tenham
a artrite, artrose, às vezes ele tem um sobrepeso muito grande que ele não consegue realizar outras atividades, então ele pode realizar a hidroginástica, desde que ele tenha sempre esse trabalho de resistência de força, ok? Bom, então ao nosso ver, né, profissional de educação física, nós temos que estar sempre atentos. A prevenção sempre é mais barata e mais fácil do que o remediar, né? Como ela não é muito reversível, a osteoporose ela não chega a ser muito reversível, nós temos que ter atenção às atividades que previnem, tá? Então, uma dieta saudável, exercícios de baixo impacto, exercícios diários, exercícios de resistência de força, tá? Mas é difícil eu falar para uma mulher de 20, 25 anos de que ela já tem que começar a prevenir osteoporose, tá? Eu tenho que incentivá-la a fazer atividade física e isso, claro, diretamente vai influenciar lá na frente na deposição de sais minerais no tecido ósseo, ok? Tudo bem? Tranquilo? Bom, então a gente encerra essa primeira aula aqui. Em breve eu lançarei logo depois da segunda aula, eu colocarei um exercício avaliativo lá, no qual vocês vão estar fazendo a avaliação dessa aula e da segunda aula, tá bom? Um abraço e até a próxima.